Olá, foi lançado recentemente em Cuiabá o primeiro crematório do estado. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o Nilson Martins Marques, que é diretor do Grupo Ângelos Prever. Obrigada pela sua presença aqui, Nilson. Obrigado. Bom, como é que conta pra gente como é que foi para vocês trazerem esse crematório para cá, né? Porque eu me lembro, há muitos anos, houve uma tentativa, né, de se fundar, de se criar aqui no estado um crematório. Agora é para valer. Olha, nós sempre nos orgulhamos de Cuiabá ser um dos melhores serviços funerários do Brasil. Sempre esteve à frente e sempre foi motivo de ser imitado por demais capitais. E nós, então, queríamos continuar à frente nesse serviço, né, que é tão essencial. E em 2005 importamos o forno. Em 2005 o forno já estava em Cuiabá. Uhum. E aí deparamos com uma dificuldade, uma legislação, não vamos aqui culpar os técnicos da SEMA, mas a legislação ela é muito complexa. E houve essa demora aí de quase 13 anos aí, para se conseguir essa licença, que a gente não tem uma explicação a não ser a legislação tão complexa. Bom, qual é a estrutura desse primeiro crematório? Olha, está entre os melhores mais modernos do país, com certeza está entre os 3 mais modernos, mais de 1.500 metros de construção, só na parte de recepção do pessoal, sem contar a parte de serviço. Tem um auditório para a despedida, a última despedida, que com capacidade para mais de 160 pessoas, com todo um cerimonial de despedida diferenciado, e também uma espera, como aquelas que não querem assistir, e toda a estrutura de serviço que obedecendo a legislação, né? Vocês já receberam a licença e vão iniciar na prática, na verdade, agora, mês de novembro, dezembro, como é que está o calendário do trabalho? A licença de instalação que nós conseguimos há aproximadamente 3 anos, ela também foi na véspera de finados, que é o momento que eu acho que as pessoas se preocupam com isso. E depois, agora nós conseguimos na quarta-feira, bem na véspera de finados também, uma licença que pela legislação era provisória, porque tem que fazer teste. Todos os testes foram feitos com animais, para que pudesse testar se existia um impacto. Mas estudos feitos todos esses anos provam, e já existia um forno instalado em outras cidades, onde o impacto chega a ser não existir. Ele é menor do que cozinhar no fogão a lenha, 8 vezes menor. Uma cremação dá um impacto para o meio ambiente 8 vezes menor do que cremar um corpo fazendo fogão a lenha. Então, é uma coisa que não se explica, né? Eu não sei porque no país existe essa burocracia. Se existe vários fornos que estavam sendo utilizados e é só ir lá verificar, mas não, pediram toda a documentação, isso levou todos esses anos, e quando ficava pronta a documentação, novas documentações eram pedidas. Agora, para renovar a licença de instalação de um prédio que já estava pronto, teve que novas exigências, ou seja, aquilo que o Ministério Público esteve junto, aquilo que a SEMA exigiu. Quando você vai renovar uma licença, não valia, tinha que fazer muita documentação novamente. Foi-se gasto mais de R$600 mil só em documentação, em testes para formar um forno. Isso é custo. Isso é custo, né? Isso é custo final. A gente sabe que às vezes não há uma cultura, né? Aqui no estado não há, até porque não tem, mas em outras cidades, grandes cidades e até países, já é algo que se programa, até a pessoa às vezes até planeja isso, né? Você acha que ainda falta um pouco de conhecimento quanto à prática? Olha, quando começou, em 1974, o primeiro forno crematório, o índice era de 0,5% dos falecimentos que se cremava. Hoje, a média num estado que tem um território como o nosso, é de 2%. Ou seja, de cada 100 pessoas que falecem, 2 vão pedir a cremação. É um índice muito pequeno. No sul do país, como surgiram vários crematórios, já está em 5% a 7% esse índice. Eu acredito que Cuiabá, daqui a 6 meses, vai estar cremando 20 pessoas no máximo. Então é menos que uma por dia.
E numa estrutura e no investimento que foi feito, esse preço teria que ser muito caro, e não é. Nós vamos tentar fazer um preço popular. Em comparação a um sepultamento convencional, ele sai mais barato? Acho que é uma dúvida que muitos têm. Na verdade, a cremação a diferencial está no final, na última despedida, que é o sepultamento. O velório ele é feito da mesma maneira, com todo o cerimonial que, dependendo do credo religioso. Sim. E então não tem diferença. Só na hora da despedida que vai para... Ao invés dessa despedida ser feita no crematório, ou na capela, né? Ela é feita no salão do crematório. E ali as cinzas, o corpo é guardado por 24 horas no mínimo, numa câmara fria, depois vai para a cremação. E se for caso de violência, então só aguarda uma ordem judicial para que seja cremado. E aí os parentes, eles podem acompanhar a cremação? Olha, essa pergunta nos foi feita várias vezes. As pessoas estão preocupadas em não receber a cinza correta, haver uma troca de cinza. É impossível isso, porque é um procedimento por vez. Todo procedimento ele tem que seguir um rito, ele tem toda uma documentação necessária que tem que ser entregue à SEMA, isso sempre é acompanhado com um disco automatizado que dá informação online para a SEMA se ela desejar. Então não tem como se trocar cinzas, mas nós vamos permitir que a pessoa assista até a hora da colocação no forno. O processo realmente não é possível deixar uma família assistir. Mas aí depois a família recebe as cinzas do seu parente? Exato, ela recebe, o prazo que os crematórios do Brasil dão para isso aí é 15 dias, mas a gente quer fazer isso aí em menos de uma semana. Que tipo de orientação vocês passam para as famílias, por exemplo? Ela pode levar a cinza para casa dela e ficar com... Né, como às vezes a gente vê meio né, nos filmes, verdade, né? Verdade. Tem meio teorizado, assim, né? O cantor que chegou em casa muito louco, ele é roqueiro e acabou misturando e cheirando a mãe, né? Tem essa história aí. Mas é raro que se leve para casa, embora existam urnas, né, decorativas, pode-se dizer assim, né? Uma urna fúnebre seja decorativa, mas existem, mas essa vontade geralmente é manifestada em vida, né, pela pessoa que gosta de pescar, joga no Pantanal, outra gosta do mar, ou quer na terra natal, ou mesmo num jardim, ou numa planta, né? Então a pessoa ela pode, por exemplo, botar num testamento que ela gostaria de ser cremada e ser lançada na natureza. Não existe essa necessidade de se colocar em testamento. Basta que ela faça um termo em vida que qualquer declaração, no caso da Pax Nacional, que ela vai ter essa opção no plano, ela pode, ali já tem um documento que ela já dá destinação da cinza. Embora a declaração em vida, ela não tenha valor se a família depois falar não, né? Quem dá a última palavra ou é o marido, ou é o esposo, ou é o filho mais velho. É a família que dá a última palavra. Tanto para sim ou não fazer a cremação. Mas vocês têm essa estrutura, se a pessoa quiser deixar lá, como se faz no cemitério, né? A pessoa às vezes adquire lá, não sei se ainda se usa esse termo, né? Lápide, que é para a família toda. Existe hoje... É o columbiário, né? O columbiário seria uma gaveta pequena para que se guarde essa cinza. Mas não tem sido usado. Nós temos crematório em Maringá, em Joinville, Rio Grande do Sul, e não se usa esse columbiário, porque as pessoas que fazem essa opção, ela não quer ter aquela... Ela não é aquela pessoa que tem a cabeça de ir no cemitério, visitar. Ela quer descartar geralmente na natureza. O mais natural que acontece é jardins ou numa planta. Nós temos um projeto de Marília, no crematório, onde cada cremação a pessoa tem a opção de colocar em uma árvore, é plantada uma árvore onde aquela pessoa acaba... Aí ela vai cuidar... Tivemos problemas porque se uma árvore desse um raio pega, ou ela morre, a pessoa fica bastante magoada, porque parece que mais uma perda, né? Mais uma vez. Então, a gente está reavaliando esse projeto aqui em Cuiabá. Bom, você falou em valores, né? Você pode citar o valor? Tem diferença, sim, de valores? É um valor único? Tem.
Em casos de... O cerimonial é o que faz o diferencial dos preços, porque uma pessoa ela pode desejar com músicas diferenciadas ali, um pianista, um violinista, enfim, às vezes mais que um, ela quer produzir a vida, um resumo da vida da pessoa ali nos telões, né, do cerimonial, então isso aumenta o custo. Mas a cremação em si, ela vai ser em torno de R$ 3.500, que é o preço mais barato que existe no Brasil. E vai chegar a 4.500 ou mais se a pessoa pedir buffet, ela pode, cada um tem uma cabeça. Né? Inclui, por exemplo, o caixão também? Sim, cremado com o caixão. Velado. É normal, até o momento do sepultamento, da cremação ou sepultamento, é o mesmo. Ela pode escolher qualquer tipo de urna normal para um velório. E a cremação é feita com o caixão. Os cuidados que se toma no momento é tirar os metais, né? Quando a urna tem aqueles metais, para que não danifique o próprio forno. Porque a temperatura é muito alta. Então não existe o risco que as pessoas têm de misturar madeira com a pessoa, porque chega a quase 1000 graus centígrados. Né? Já houve casos assim, por exemplo, de a pessoa deixou ali declarado que a vontade dela era ser cremada, mas aí a família depois, não queremos cremar, não vamos, e mudar essa intenção? Sim, já teve. Teve assim, teve ao contrário, acontece sim. Às vezes por questões financeiras, que já tem um túmulo e não está em condições financeiras de gastar, e deixa para depois. Fica ali 3 anos na gaveta e depois retira-se os ossos e faz a cremação, mais para frente acontece. É uma opção também, né? Acontece. É raro, mas acontece. A partir do momento que a pessoa recebe as cinzas do seu parente, ela não tem, digamos, nenhum custo depois disso, né? A gente sabe que às vezes tem o imposto, né? O IPTU nos casos dos cemitérios municipais, tem os particulares, existe uma anuidade. Aí Exato. Com a cremação não existe mais essa taxa? Todo cemitério cobra uma taxa anual para manter o cemitério, né? E é um custo, né? E as pessoas esquecem, só vão lembrando finados, muitas vezes recebe uma carta ali dizendo que o corpo vai ser retirado por falta de pagamento, por esquecimento, na maioria das vezes, as famílias mudam, né? Com o tempo, então isso causa um transtorno. E a cremação não, ela põe fim nisso aí. Encerra aí, né? Os Estados Unidos usa muito, né, joia, pequenos anéis ou pingentes ou brinco, onde a pessoa coloca um pouquinho da cinza, né, divide para a família e a pessoa carrega aquela cinza. Acho difícil essa cultura no Brasil, aqui, você carregar. Mas tem países que tem esse costume, né? Né? Bom, para quem quiser saber, eu acho que assim ficou faltando alguma dúvida, porque eu tento fazer a entrevista trazendo as principais dúvidas, né? Sim. Alguma informação que a gente não falou aqui, que você considera importante? Olha, a cremação é uma coisa bastante simples, né? Aquelas pessoas que optarem por isso, eu acho que isso vai ser com o tempo, quando as pessoas verem outros sendo sepultados. Isso aumenta muito quando alguém famoso é cremado, então o índice aumenta bastante. Então, é uma opção que agride menos o meio ambiente e diminui muitos transtornos. Tirando a crença, a fé de cada um, a crença, são poucas que proíbem a cremação, né? O cristianismo proibiu isso aí, mas lá no século V, depois, em 1969, aceitou a cremação e isso aumentou. No Brasil, a cremação foi aumentando. Então, eu acredito que as pessoas podem ficar tranquilas quanto à cremação. É um processo normal, como o sepultamento, só que menos impactante. Quem quiser saber mais informações, tem algum site, um contato? Sim, tem o www.paxnacional.com.br. Aí pode assistir o vídeo lá do crematório, e as informações. E também vamos colocar agora essa semana pergunta e resposta, que as pessoas que tiverem dúvida podem perguntar no nosso site. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Eu é quem agradeço. Viu?
Nós conversamos hoje com o Newton Martins Marques, diretor do Grupo Ângelos Prever, falando sobre a instalação do primeiro crematório em Mato Grosso. Vou repetir aqui o site, se você quiser saber mais informações, é o paxnacional.com.br, é só acessar lá e aí buscar esses detalhes. Essa entrevista fica disponível na íntegra no site RDTV, no RD News e também no nosso canal do YouTube. É só curtir e compartilhar.